turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos ver um conteúdo que, apesar de ser novo, vocês já conhecem, que é sobre as plantas. Nós sabemos que no planeta inteiro há uma diversidade, uma variedade enorme de plantas. Tem planta grande, planta pequena, colorida, com flor, sem flor, com fruto, muitas folhas, poucas folhas. Então nós temos variedade enorme no planeta inteiro. E essas plantas, elas têm características específicas dela. Algumas são aquáticas, ou seja, elas vivem na água. Algumas são terrestres, que vivem na terra, né? E aí, nós ainda temos algumas que vivem melhor em ambientes mais quentinhos ou em ambientes mais frios. Agora, nós temos alguns lugares onde a gente pode observar essa grande variedade. Por exemplo, no Jardim Botânico. Aqui em Brasília, nós temos o Jardim Botânico, onde nós podemos observar uma grande variedade de plantas. Lá no Rio de Janeiro, também tem o Jardim Botânico. E o de lá, olha, é bem antigo. É na época em que o Brasil era governado por reis, acredita? Lá tem plantas de diversos lugares, e não só aqui do Brasil. Tem plantas de outros países também. E o que acontece? Para que essas plantas possam se desenvolver bem, eles mudam o ambiente. Se ela precisa de uma umidade maior, eles vão mexer nessa questão da umidade. Se ela precisa um pouco mais de sol, eles vão plantar essas plantas em lugares onde o sol fica mais forte para elas. Ok? Agora, as plantas possuem algumas características. Por exemplo, elas possuem uma fibra chamada celulose. Essa fibra ela é usada na fabricação de tecidos e de papéis. Além da celulose, elas também possuem a clorofila. A clorofila é a que vai dar o pigmento verde, vai dar a cor verde às folhas. E também vai ajudar a planta na absorção da luz solar. Lembra que a tia Maria José falou com vocês do processo de fotossíntese? Que a planta, ela produz o seu próprio alimento com a ajuda da luz solar? Então, essa também é uma característica muito importante da planta, porque elas produzem o seu próprio alimento. E agora, tem uma que, poxa, a gente não vê nenhuma planta andando por aí, né, gente? Então, as plantas, elas são fixas. E aí, agora, nós vamos ver que as plantas possuem algumas partes. Sabe nós, seres humanos? Nós possuímos partes no nosso corpo, não é? A planta também. E hoje eu trouxe para vocês o exemplo de uma macieira, que é o pé da maçã, tá bom? E aí nós vamos ver aqui que as plantas possuem algumas partes. Vamos lá? Então, olha só. O Groot está me ajudando hoje, tá, gente? Ele é meu ajudante, já que não tem vocês. Então, vamos começar aqui por baixo, ok? Então, bem aqui embaixo, nós temos a raiz. A raiz, ela vai ser responsável por fixar a planta no solo e absorver a água e os sais minerais. Depois da raiz, nós temos o caule, ou tronco, tá, gente? O tronco, quando nós falamos, nós nos referimos mais a árvores, tá? Porque os troncos são mais robustos. O caule, ele vai ser responsável por sustentar a planta e conduzir a água e os sais minerais para demais partes dela. Nós também temos as folhas. Vou colocar a setinha aqui, bem uma. A folha, ela vai ser responsável por absorver a luz solar para que a planta possa produzir o seu alimento no processo de fotossíntese. Além das folhas, nós também temos as flores. As flores, elas vão ser responsáveis pela produção dos frutos. Agora, tem algumas plantas que não possuem flores, tá bom? Tem planta que vai ter, tem planta que não vai ter, como é o caso da samambaia. Samambaia não tem flor, só tem folha e a raiz, tá bom? E nós também temos os frutos. Os frutos, eles vêm das flores
e dentro deles tem as sementes. A função do fruto, além de nos alimentar, também é responsável pela proteção das sementes, ok? Olha só, galerinha, tem algumas plantas que vocês vão perceber que elas vão ser mais completas e outras vão ser mais simples. Algumas possuem todas as partes, outras não vão possuir algumas, tá bom? Mas a raiz, o caule e as folhas geralmente estão sempre presentes, ok? Então, o que você vai fazer agora? Diante dessa grande variedade de plantas que nós temos no nosso planeta, você vai fazer no seu caderno uma planta bem bonita. Você pode escolher a planta que você quiser. Se você puder, dá uma olhadinha pela janela, vê aí no jardim da sua casa, não sei. Ou então desenha a que você acha mais bonita, tá bom? Você vai pegar, vai desenhar ela bem caprichado e vai fazer igual a tia Maria José fez aqui. Vai puxar uma setinha e vai escrever o nome das partes dela, ok? Gente, não esquece de colocar as raízes, viu? Porque se você esquecer de colocar a raiz, como é que a planta vai ficar viva? Tá bom? Então não esqueça de fazer o seu trabalho bem caprichado para que na volta nós possamos ver o seu lindo desenho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!